Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa. Vamos dar sequência aqui à parte 2 desse tema, baseado em Mateus capítulo 8, os versículos 28 e 29. Jesus é chamado pelos demônios legião de atormentador. Aí vem uma interrogação: Jesus seria o atormentador dos demônios? Ele é o atormentador dos demônios? E por que os demônios do porvir seriam atormentados? Vamos ler e dar sequência nos itens. Então Mateus 8, 28 diz: E tendo chegado a outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Eu pude ministrar na primeira parte que qual é o mal que os demônios fazem para que no porvir mereçam ser atormentados. Então o primeiro item que eu me referi foi derramamento de sangue. Os demônios trabalham com avidez para derramar sangue. O segundo item é o ódio. Os demônios odeiam a Deus, os que habitam no céu, e o ser humano oriundo de Adão, e principalmente a igreja do Senhor na terra. E terceiro item, falei que os demônios vivem a enganar. Esse é uma parte do mal que eles praticam. Mas tem o quarto para nós entrarmos e caminharmos para a conclusão dessa reflexão. Os demônios têm alegria e contentamento com o padecimento das pessoas, com o sofrimento, com as tragédias e com as calamidades. É isso que mais diverte esses espíritos malignos. Esses espíritos malignos não se realizam com bens, não se realizam com dinheiro. Se oferecer ações na bolsa de valores para eles ganharem mais, eles não querem. Se tem um colchão novo, moderno, para descansar e renovar, eles não querem, porque eles não descansam. Eles são seres milenares que trabalham para se alegrar com a destruição, com o sofrimento das pessoas, com a desgraça, com a morte, com a humilhação. Isso é alimento para os demônios, verem o mal. É por isso que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10, o ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Isso tem um paralelo com o trabalho do que os espíritos malignos vêm fazer, o diabo e seus anjos. Mas Jesus conclui dizendo: Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em fartura, e tenham vida multiplicada, e tenham vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Os demônios se alegram da profanação. Eles se alegram da profanação do que é sagrado, de ver os homens pecando contra Deus, os seres humanos. Eles se alegram da prática das abominações contra a lei de Deus. O objetivo dos demônios é ridicularizar o ser humano, baixá-lo ao nível mais baixo, como aconteceu com o Gadareno que lemos no Evangelho. Aquele homem estava morando no cemitério, os corpos em decomposição eram os seus amigos, andava nu, descuidado, feroz, se cortando com pedras, clamando, uivando de madrugada, quebrando correntes. É a degradação que o inimigo gosta.
O inimigo gosta de que a filha ou filho criança veja aquele pai alcoólico, embriagado, que não consegue ficar em pé. O inimigo tem prazer na destruição, no sofrimento. O inimigo tem prazer, contentamento dele é trazer o ser humano para o pecado, da idolatria, da promiscuidade, da mentira, da avareza, da cobiça, da ira, do envolvimento com feitiçaria, magias, adivinhações. Isso tudo é profanação diante de Deus, é abominação. Mas Jesus nos chamou para estarmos fora disso e sermos lavados pelo seu sangue e o Espírito Santo de verdade habitar em nós. Sinta o Espírito Santo na sua vida. Sinta a presença do Senhor Jesus. Quinto item da maldade que os demônios fazem e por isso no porvir serão atormentados. Os demônios sabem que não haverá mais perdão para eles. Jesus disse: o príncipe deste mundo já está julgado. Eles serão julgados no dia do juízo final. Mas a sentença já foi dada. Não há perdão para os demônios. Devido à maldade, devido ao trabalho que eles fazem com os seres humanos. Eles já estão condenados. E vocês sabem que eles creem nas Escrituras e estremecem. E tem pessoas que não creem e não estremecem. Sabe quando dá um medo, quando dá um pavor, quando a carne chega a tremer. Eu lembro quando eu era criança, na década de 70, havia histórias de terror na rádio em que davam medo, que as pessoas tremiam. Até a gente que era criança. Então os demônios sabem da verdade da Escritura Sagrada. E sabem da condenação que espera eles no porvir. E eles creem e a Bíblia diz que eles tremem. Os demônios sabem da sua condenação. Eles querem levar o maior número de pessoas possíveis para a condenação da perdição. Eles não querem estar sozinhos, eles e o seu chefe, no lago de fogo. Eles querem levar o maior número de pessoas possível. Isso que eles querem. É por isso que um dos títulos do anticristo é filho da perdição. Entendendo que no império do anticristo será o maior número de pessoas que vão se perder, como nunca houve, e serão condenados à perdição eterna, porque receberão a marca da besta, o número do seu nome, e aquele que receber a marca da besta, o seu nome será riscado do livro da vida. Não entrará arrolado nos céus no livro da vida. Então, os demônios serão atormentados no porvir pelas suas obras. Porque eles entram na vida das pessoas por possessão. E quando não conseguem possuir as pessoas por possessão, eles trabalham por opressão. Opressão é não conseguir dominar dentro e ficar oprimindo do lado de fora. Mas há poder no nome de Jesus para expulsar os demônios de dentro na possessão e para quebrar a força da opressão. No nome de Jesus há poder. Não há nenhum nome como o nome de Jesus. Em cima no céu, embaixo da terra, debaixo da terra, nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual haja salvação, pelo qual se possa salvar. Agora os demônios dizem para o Senhor Jesus:
vieste nos atormentar antes do tempo. O que eu quero dizer com isso? O tempo chegará. Haverá o tempo em que os demônios serão atormentados, sim, porque será a recompensa que esses seres milenares receberão por terem primeiro se rebeliado contra Deus, acreditado no discurso de Satanás, na peçonha mortal que Satanás falou para ele com sabedoria maligna. E porque atacou o homem, imagem e semelhança de Deus, e não cessou de fazer o mal. Então os demônios sabem, e olha uma verdade, quando iniciar a grande tribulação, os demônios estarão em alerta, porque será o início do fim deles. Porque depois que terminar o período da grande tribulação, virá o reino milenar de Cristo Jesus aqui na terra, o reino de 1000 anos de Jesus aqui na terra, o milênio. E no milênio, Satanás e os demônios estarão presos. Já acabou ali. Depois de 1000 anos, importa que eles sejam soltos por um período de tempo, vão enganar as nações Gog e Magog, mas a Bíblia diz, importa que desça fogo do céu e consuma os inimigos do grande rei de Jerusalém. Vai descer fogo do céu e vai consumir os inimigos do rei. Aí depois a terra se encolherá, o céu se enrolará como um livro velho, o mar dará os seus mortos, o inferno abrirá sua boca e dará os seus mortos, a terra vomitar-se aos seus mortos, com corpos corrompidos, não corpo glorificado. E haverá o grande dia do juízo final. E nesse dia do juízo final, esses anjos caídos, esses demônios, com Satanás, o diabo junto, com a morte, serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados para todo sempre. É isso que esses demônios falaram no texto que eu li. Eles ficaram com medo, dizendo para Jesus, vieste nos atormentantes do tempo, vieste para a punição que receberemos no porvir. Então eles sabem que serão punidos. Eles sabem do juízo de Deus. Eles sabem o que vão enfrentar. Agora existe uma verdade intrínseca nessa situação. É que sobre pecado, nem tudo é demônio. Muitas das vezes é vontade do ser humano, é livre-arbítrio, é volição, é legalidade que o ser humano dá querendo a vinda dos espíritos malignos. Existiam homens tão terríveis aqui na terra, segundo a história, que não só os demônios vieram ensinando maldade para eles, mas aprenderam maldade também com eles. Existem verdades muito fortes, porque no milênio, quando Satanás estiver preso e os demônios sem agir, haverá rebelião contra Deus, pecado por volição, por vontade própria do ser humano caído, sem influência dos demônios. É terrível isso. Mas como a inclinação do homem caído é má, desde a sua infância, desde a sua meninice. Caminhando para a conclusão, preste atenção nisso. O lago de fogo, que é uma condenação para o diabo e seus anjos, para os demônios, lamentavelmente, os ímpios serão lançados lá também.
Lamentavelmente, pessoas vão receber essa mesma condenação. Deus nunca quis isso. As pessoas têm oportunidade, mas escolheram viver a vida sem Deus, desprezar o sacrifício de Cristo e resistiram ao Espírito Santo. No dia do juízo final, antes dessas pessoas serem lançadas no lago de fogo, Deus as julgará. E nenhuma carne, diz a palavra de Deus, se justificará diante dele. Nenhuma carne será inocente. Ninguém poderá dizer, está me jogando no lago de fogo junto com o diabo e os seus anjos. O lago de fogo foi preparado para eles. Eu não tive culpa. Teve sim, teve. Naquele dia será mostrado que todos tiveram oportunidade. E bem-aventurado é aquele que aceitou a oportunidade da graça de Deus, que recebeu, porque naquele dia do juízo final vai ser separado o bode das ovelhas, o joio do trigo, os prudentes dos loucos e o justo dos injustos. E eu termino concluindo dizendo, no lago de fogo os demônios serão atormentados, mas Jesus é o atormentador. Que participação tem Jesus nisso? É porque a glória de Jesus vai encher o mundo todo. E os demônios serão atormentados por causa da sua maldade, e os ímpios também, e serão atormentados de dia e de noite. Não que Jesus seja atormentador, é o que Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é cheio da glória de Deus. Ele estará ao lado do trono do Pai Celestial, haverá novos céus e nova terra, onde não habita a justiça. Eu não sei onde vai ficar o lago de fogo, mas o que vai dominar para sempre, sempre, vai ser a santidade do Senhor Jesus, vai ser a glória de Deus, serão os louvores de adoração, a santidade do Senhor, adoração a Deus, e tudo isso se reverte num castigo, num tormento, numa acusação, numa cédula de acusação, numa consciência pesada, em todos os demônios e os ímpios, e aqueles que se esquecem de Deus e os pecadores, eles serão atormentados, porque Jesus é a paz, Ele é o príncipe da paz, e eles nunca aceitaram e receberam essa paz gloriosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, e que nós juntos nessa comunhão, nessa união, possamos estar fiéis ao Senhor Jesus, herdando o reino dos céus. Que o Senhor diga para nós, bom e fiel servo, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus abençoe. Amém.